Olá, senhores, sejam bem-vindos a esta aula chamada Alinhando as Expectativas. Tá? O objetivo dessa aula realmente é, como o próprio nome diz, a gente deixar responder para as principais expectativas do trader, as dúvidas aí iniciais de quanto ganha um trader, né, o que eu preciso para ser day trader, aí quanto tempo eu vou demorar para começar a ganhar dinheiro, que essa é uma preocupação grande de quem está começando. E também para a gente dar um parâmetro do que esperar realmente do day trade e como chegar lá, né, nesse nosso objetivo. Tá? Então, infelizmente, não é uma aula tão agradável, porque a gente vai colocar muitas verdades que realmente não são ditas aí no grande maioria do material disponível gratuitamente na internet. Muito do conteúdo aí está vinculado a interesses aí de realmente ficar estimulando o day trade, né, estimulando o trading, como se fosse até uma coisa fácil, que não é. Realmente é uma profissão, né, como qualquer outra, difícil. Muitos às vezes não conseguem se dar bem, né, não conseguem realizar aquilo, não tem um talento suficiente. Isso é uma realidade que a gente tem que passar. Por isso que a gente criou essa aula, alinhando as expectativas, para que você entenda realmente aonde você está pisando, né, qual é a realidade que a gente tem vivido, tanto eu quanto o Juliano aí, e a gente chegou nesse ponto depois de muita tentativa e erro. Realmente a gente quer passar para vocês uma coisa realista, uma coisa verdadeira, que pode realmente trazer um benefício e uma visão concreta da realidade, e madura, né? Madura no sentido de que a gente saber o que a gente pode esperar do day trade e como chegar lá e qual vai ser o tempo necessário para isso. Legal? Então, sabemos que muitos desastres financeiros serão evitados se a mais pura e simples realidade sobre o trading fosse exposta claramente desde o início de aprendizado do trader. Tá? Por isso criamos essa aula e temos aqui na Day Trader Pro uma postura diferenciada em relação à grande maioria dos conteúdos disponíveis na internet e grande mídia. Nossos conteúdos são independentes de interesses de corretoras e afins, e nosso compromisso é diretamente com o trader e seu desenvolvimento. Tá? A gente tem uma imagem bem clara aí disso, né? Day trading, risco de morte financeira, né? Atentem para isso, tá? Day trading não é, realmente pode ser uma fonte de renda complementar ou principal da sua vida, a partir do momento que você ficar bom nisso. E você tem que sobreviver à fase de aprendizado com uma visão extremamente realista e responsável em relação ao que você está fazendo com o seu dinheiro. Tá? Então, por isso que a gente quer deixar essa aula bem clara e nossa visão. Nosso compromisso é com o trader. Somos traders, né? Não temos compromisso com corretoras, plataformas e nenhum outro tipo de interesse, a não ser transmitir os nossos conhecimentos e a forma mais verdadeira e concreta de como chegar realmente nesse processo de se tornar um trader vencedor. E para isso a gente tem um conceito que é as 5 verdades sobre o day trading. Tá? Acredite, né? A primeira verdade: ficar bom no day trading é demorado. Tá? Vamos começar. Acredite, não existem atalhos no mercado. Esqueçamos definitivamente esta ilusão de que fazer um curso de final de semana, estudar material gratuito na internet, seguir salas de corretoras, pagar alguns meses de simulador ou algo desse tipo vai te fazer virar um trader. Vamos aos fatos. Você tem no mínimo 1h30 por dia para acompanhar e operar o mercado em tempo real durante 1 ano e meio, pelo menos, né? O fator tempo. Você quer ser trader? Você acha legal ganhar dinheiro como trader? É maravilhoso trabalhar pouco e ganhar muito, mas você tem o tempo necessário diário para acompanhar o mercado e operar durante o tempo de aprendizado? Né? Essa é uma estimativa realista para a fase de aprendizado, 1 ano e meio. Né? Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, isso depende muito. Se você tiver contato com outros traders experientes e tiver feito um bom treinamento e tiver uma boa base de leitura e análise de mercado, além de mindset e gerenciamento de performance, você realmente tem esse tempo e dedicação para o aprendizado? Então a primeira pergunta que a gente faz, né, a porta de entrada das verdades do day trading, é que é demorado e você tem o tempo necessário para chegar lá? Você tem à disposição? Segunda verdade: tornar-se um day trader custa caro. Tá? Os custos de aprendizagem podem variar muito, mas no final de um primeiro ano de aprendizado podem chegar facilmente em um acumulado de 15 mil reais, por exemplo. Isso se tratando de um trader disciplinado que teve acesso às informações e conhecimentos adequados e pertinentes. Vamos ver uma lista básica de custos envolvidos na profissão trader.
o custo mensal de uma plataforma profissional, né, para leitura do mercado, execução das ordens. A gente pega, por exemplo, plataformas em torno de R$ 250, vamos arredondar aí. Você já tem aí R$ 3.000 num ano, né, de custo mensal aí, já comprometido aí, certo? Custo de aprendizagem, você vai fazer um treinamento, R$ 2.000, R$ 3.000, vai gastar com cursos, 2, 3 cursos, aí você pode fazer livros, já chegou a R$ 5.000, né? Aí você tem o dinheiro que você tem que deixar disponível na corretora para operar, você tem as perdas, você tem o custo de infraestrutura, de repente você vai ter que investir num equipamento melhor, vai ter que comprar um computador, então vamos ser claros e objetivos. Em um ano de aprendizado, os custos chegam facilmente a R$ 15.000, no mínimo. Sabemos de casos maiores, porque muita indisciplina nesse mercado, envolve com um aspecto emocional muito forte, isso pode chegar a R$ 30, R$ 50.000 no primeiro ano, certo? Então essa é uma realidade. Em termos aí de R$ 10 a R$ 15.000, é um custo de aprendizado no primeiro ano inevitável para essa carreira. Ninguém começaria talvez a ser trader, eu pensaria se escutasse essa informação logo de cara. Isso que é interessante. Tá? Terceira verdade sobre day trading. Outra bomba aí realmente na expectativa de muitas pessoas. Muitos ainda carregam um sonho de transformar R$ 5.000 em 500.000. Tá? O sonho de você ter pouco dinheiro e fazer muito dinheiro com day trade. Simplesmente não é assim que funciona. A realidade do day trading, dita de forma direta, é que você deveria ter, tá, em um exemplo, 500.000 para poder aí sim, com tranquilidade mental necessária, ganhar seus R$ 5.000 aí num dia, no mês, entendeu? Mas o que vemos por aí são pessoas propagando a ideia de que você pode ganhar muito dinheiro, operando com pouco capital de margem. Todos os dias, inumeráveis traders esgotam suas contas seguindo este canto das sereias. Tá? A realidade do trading, ela não é aquela coisa que você vai ter R$ 1.000 na corretora e fazer 5.000, e fazer 10.000 e fazer 100.000 no final do ano. Não é. Fatores emocionais, fatores de diversos fatores contribuem para que isso não seja uma realidade. A maioria dos trades que a gente trabalha, você trabalha com uma margem muito maior do que a corretora espera, exige de você. E a realidade do trade é essa. Você tem que ter tranquilidade mental, tem 50.000 como disponível para o trade e ter uma meta mensal aí de R$ 10.000, R$ 12.000. Tá? Isso aí se você for pensar como investidor, são 20% de lucro, né? Certo? Então, vamos ser realistas em relação a isso. Essa história de ganhar pouco, ganhar muito com pouco, ela não é muito aplicada ao trade, principalmente porque os fatores emocionais entram em jogo. Se você não pode errar no começo, imagina como que você vai fazer. Você tem que ter um espaço, uma margem maior de garantia para poder operar e fazer sua renda. Seja sincero contigo nessa hora. Você tem o capital necessário para poder ganhar aquilo que você sonha? Poxa, queria ganhar R$ 10.000 por mês como trader. Mas você tem o capital necessário para ganhar esses R$ 10.000? Quanto você precisa arriscar para ganhar R$ 10.000 por mês? Para você trabalhar tranquilo, tendo uma meta diária de R$ 1.500, né? Terceira verdade. Vamos lá. Poucos têm a atitude mental adequada para o sucesso. Querer ter sucesso no day trading é uma coisa. Conseguir realmente desenvolver um mindset adequado é outra. Saiba que essa questão da atitude mental adequada tem um peso de 80% ou mais no sucesso ou fracasso de um trader. O trading exige certas habilidades mentais que vão muitas vezes contra o que estamos acostumados ou simplesmente contra o nosso perfil. Por exemplo, para um trader, ele tem que saber acompanhar o mercado em tempo real, ele tem que reagir em tempo real e mudar de ideia muito facilmente durante o dia, tem que ter essa flexibilidade mental. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso. O trader tem que assumir perdas rapidamente. Ele tem que ele tem que saber que está errado, no sentido, ele tem que perceber que o mercado não foi a favor do que ele estava esperando, assumir aquilo, sair fora rápido do mercado. Essas pessoas não têm esse perfil. Pessoas muito impulsivas, com tendência à euforia e frustração, acabam não conseguindo manter um mindset adequado e falham, mesmo tendo todo o conhecimento necessário. Isso acontece muito e é realmente o grande desafio do trader, a partir do ponto que ele entende o mercado, sabe ler, sabe analisar, tem um conhecimento, tem experiência, vivência de mercado, mas não está tendo resultado, porque detalhes de mindset que tem que ser trabalhados aí, tá? Então, isso é um fator realmente que tira muita gente no mercado e acaba causando frustração, tá?
Isso a gente vai abordar muito em outras aulas, e é importante que vocês desde o começo entendam que você vai ter que trabalhar o seu autoconhecimento e aspectos psicológicos e mentais para poder realmente se tornar um trader eficiente aí. Você tem a disposição e flexibilidade para trabalhar o seu mindset, para se adaptar à realidade imprevisível do mercado, né? O mercado ele é imprevisível e você tem que muitas vezes seguir, reagir ao mercado. E se você tem um espírito muito assertivo, que você quer ser o dono da situação, muitas vezes você não consegue estopar, você não consegue sair na hora certa, você não consegue admitir que está errado, inverter uma posição. E essa é uma qualidade muito necessária para o trader ativo, tá? E por último, você vai precisar de outras fontes de renda. Tá? Acreditamos ser altamente aconselhável que o trader tenha fontes de renda paralelas ao day trading. O romantismo de viver de mercado, viver só de bolsa, é algo insustentável no longo prazo. Tá? Todos os dias o trader tem que se arriscar no mercado buscando seus lucros dia após dia. Assumir riscos diariamente com o seu próprio capital necessita um contrapeso, seja para aliviar o estresse inerente à profissão, tá? Você está o tempo inteiro lidando com risco, seja para suprir dias ou meses de prejuízo que acontecem inevitavelmente na carreira de todo trader. A carreira do trader ela não é linear, você vai ganhar dinheiro, não é uma renda fixa, né? Não é um emprego, você... Né? Temos uma imagem aqui atrás, assim vocês podem ver na transparência. Em qualquer estratégia de investimento é falado que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Até como empreendedor, você não deve ter um único produto, você não deve ter apenas um empreendimento, porque você está muito numa posição naturalmente vulnerável, certo? Se você almeja depender apenas da fonte de renda do day trading, primeiro que você tem que ser muito bom, você tem que ter realmente um track record que mostre que você consegue aquilo, você tem que ter o capital necessário e você tem que aguentar situações onde você vai lidar com meses, às vezes, de perda, dias de perda e etc. Tá? Então a gente, até pela realização, porque muitas vezes o trader, particularmente em 1 ou 2 horas, no máximo, ele já consegue resolver seu dia. Tá? Você vai fazer o que o resto do dia? Né? Então, se o trader gosta de ganhar dinheiro, a gente aconselha que tem que ter outras fontes de renda para balancear. Muitas vezes isso vai te deixar o operacional muito mais tranquilo, tá? E até como realização pessoal, né? Chega uma hora que você precisa de contato, você precisa de um ambiente social, você precisa se dedicar a outras coisas. E é realmente um romantismo, que é viver só de mercado, só de bolsa, como se fosse você e o mundo, e você não precisa mais dar nenhuma responsabilidade com ninguém e tal. Isso a gente sabe que não é assim. O fator humano é muito importante também em qualquer profissão, e depender exclusivamente de apenas uma fonte de renda, ainda mais uma fonte tão ligada ao risco, não é uma estratégia de vida das mais aconselháveis, né? Você tem esse perfil empreendedor para diversificar suas fontes de renda, né? Porque você não pode depender exclusivamente de uma fonte só, em nada na sua vida. Mesmo sendo um empregado, é importante que você tenha uma renda extra, que você trabalhe, que você faça investimentos. Então a gente quer, com essa quinta verdade aí, quebrar um pouco essa ideia do romantismo de viver apenas de bolsa. Até porque o nosso exemplo, meu e do Juliano, né? Nós temos, além de ter a renda como day traders, né? Nós temos atividade com a Day Trader Pro. Eu particularmente tenho outras atividades como fonte de minha renda. E isso é muito bom, né? A gente gosta de ganhar dinheiro, certo? Desconfie de quem fala que vive só de bolsa, né? Aí, muitas vezes o cara está vendendo um treinamento. Como é que ele pode falar que vive só de bolsa, né? Não, é uma coisa que não bate. Ah, eu vivo só de bolsa, mas está vendendo treinamento. Por quê? Realmente, ele está tendo outra fonte de renda. A gente não tem vergonha nenhuma de falar isso. Existem pessoas que têm o day trade como uma forma complementar, e isso é muito normal, isso é fantástico até, você se tornar bom numa coisa e explorar aquilo para ter uma fonte de renda complementar, como outras que têm uma fonte de renda exclusiva aí, principal do day trade, e outras fontes de renda complementar. Isso aí é muito saudável. Legal? Espero que essas 5 verdades aí tenham feito sentido para vocês, e guardem essas palavras aí durante toda a sua carreira, e revejam sempre essas questões aí, de como vocês estão se encontrando nesse momento em relação a isso, tá bom? Quanto tempo para me tornar um day trader? Aí nós vamos entrar um pouco já na questão de responder as expectativas em relação a
quanto tempo eu vou demorar, tá? Aí é um gráfico mostrando um período aí de 12 meses, vamos supor, que é importante entender essa variação. No começo, assim, vamos supor que aqui seja o resultado mensal, tá? R$ 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. Então, começo de aprendizado, os primeiros 4 meses aí, né? Perdas, né, em torno de R$ 1.000. Depois o trader avança, começa a ganhar R$ 1.000 no mês, tal. Aí depois acontece muito que quer aumentar o lote, acaba não aceitando estopar, acaba tendo perdas, devolvendo muito dinheiro. Aí tem um momento de sorte. A evolução do trader ela não é linear, isso que é importante a gente entender. Ela não vai do 0 ao 100 de forma linear, tá? E assim, para te falar quanto tempo para se tornar um day trader, que nem a gente falou ali até num dos outros slides, a gente sabe que em torno de um ano e meio aí, com uma boa orientação, seria uma fase razoável para você estar numa condição de aumentar lote e realmente exercer bem a profissão, tá? A gente sabe que pode demorar muito mais que isso, dependendo do nível de informação que você tem no começo da sua carreira. Você pode rodar e bater cabeça em diversas coisas que não fazem muito sentido. Quando você realmente tem acesso a uma orientação profissional, como a gente está passando para todos os traders que passam pela DTD Pro, realmente você consegue reduzir esse tempo de aprendizagem, né? O contato com outros traders, tirar as dúvidas em tempo real, isso é muito importante. Então, não se cobre um resultado financeiro se você está começando agora em menos de um ano, tá? Antes de você realmente ter uma consistência comprovada, entender exatamente como ganhar dinheiro. O trader precisa aprender a ganhar dinheiro com confiança, saber que ele vai sentar no mercado todo dia e tirar aquele dinheiro lá e saber os momentos que o mercado não está bom, saber sair no 0 a 0 no dia. Então tudo isso demora tempo e experiência, então a gente fala em prazo de um ano e meio para ele estar num nível aí para poder começar a aumentar o lote. Então agora vamos falar quanto eu posso ganhar como day trader. Realmente muitos estão esperando, né, essa pergunta, a resposta. Vamos lá. Isso depende em que grau de entendimento e mindset o trader se encontra. Depende da condição financeira geral do trader. O tamanho que o trader opera depende de diversos fatores externos, né? Nunca podemos operar com um tamanho de lote incompatível com a nossa condição financeira, como a gente ressaltou aí, e capacidade psicológica de lidar com as perdas. Então vamos lá. Muitos fazem a seguinte conta. Se você já fez a seguinte conta, né, 20 dias vezes 1.500, você tem uma meta de R$ 1.500 por dia, vezes 20, R$ 30.000 por mês. Nossa, eu vou ganhar R$ 30.000 por mês. Chegar no final do ano, eu vou ganhar R$ 360.000. Sabe que essa não é a realidade do day trader. Normalmente podemos simplificar essa conta de resultados mensais, né, quanto você vai ganhar no final do mês, de uma forma mais adequada à realidade da seguinte forma. Você pega a sua meta diária, então eu vou ensinar agora para vocês como fazer uma previsão realista de quanto você pode ganhar no final do mês de acordo com a sua meta diária. Multiplica ela de 6 a 10, tá? 6 sendo o mais normal e 10 sendo aí um resultado mais excelente, tá? Tira o custo de imposto de renda, você vai ter o seu saldo mensal. Então vamos encerrar essa aula com pelo menos um exemplo legal, uma notícia boa aí, né? Realmente você tendo uma meta de R$ 1.500 por mês, sendo um bom trader, R$ 1.500 por dia, perdão, sendo um trader legal, tá eficiente, tá com o mindset alinhado, tá operando bem. Você tendo um loss aí equivalente, tá? Um loss de 1 para 1, então a meta de 1.500, perda do dia máxima aí 1.500, tá? Dentro desses parâmetros aí, um bom trader fazendo 15 dias de gain, tá? 15 dias na meta, R$ 1.500. A gente não está considerando custo, estou fazendo uma coisa mais teórica, mas é para você ter uma base realmente de como funciona essa questão do quanto eu posso ganhar como day trader. Tá? Você tem 15 dias de gain, só que você tem 5 dias de loss, né? Também no loss máximo aí. Então isso vai dar um saldo de 10 dias. Né? 10 dias. A gente fez isso aqui, a multiplicação. Isso aqui é um exemplo bom, tá? Um trader no nível alto, bom. Tá? O mais normal é em torno de 6 dias, vezes 6 a meta diária. 6 dias de saldo, vamos supor, se ele teve 3 dias de gain, tá? 13 dias de gain, aí tem menos 7, essa é a conta. No caso aqui, 15 dias de gain, 5 de loss, saldo de 10 dias, vezes 1.500, R$ 15.000 de saldo bruto. Tira o imposto de renda, R$ 12.000. Legal.
Então, essa é a forma que a gente pode usar para calcular quanto posso ganhar como day trader. Essa meta diária está atrelada à sua condição financeira, o quanto você tem. Se você tem 5 mil reais para a conta de trading, você não pode ter uma meta de 1.500, ok? Isso é uma realidade que a gente está conversando muito. Se você tem 50 mil reais, você pode até ter uma meta maior. Então, isso tudo, a meta diária varia de acordo com a sua condição aí e do tamanho do lote que você está operando, tá? Aí vai variar de acordo com o ativo, a gente vai abordar esse assunto mais para frente. Então fica aí, acho que uma resposta legal para vocês de como eu posso ganhar por day trader, quais são as 5 verdades sobre o day trading, quanto tempo demora para operar, e acho que vocês têm toda a base agora para ter uma noção realista da carreira. Espero que tenham gostado dessa aula e seja útil para vocês aí, ajude vocês a colocar a cabeça no lugar muitas vezes, de como vocês estão operando e de quanto vocês estão operando na fase inicial. Legal? Um grande abraço e até a próxima.